Hong Kong, uma região semi-autônoma da China que até a década de 50 estava muito distante da metrópole de hoje, servindo principalmente como um centro comercial para a coroa britânica. Mas desde então, a cidade passou por um rápido desenvolvimento e se juntou a Singapura, Coreia do Sul e Taiwan para formar os tigres asiáticos, com seu PIB aumentando em 250 vezes desde então para 368 bilhões de dólares, sendo superior a países como Israel e Chile. Além disso, graças à sua localização em uma das áreas mais importantes do mundo, Hong Kong se solidificou como uma cidade global e um importante centro financeiro da Ásia, com seus 7,5 milhões de habitantes, desfrutando do terceiro maior IDH do planeta. Além do fato de que uma a cada 7 pessoas na península é composta por milionários. E nesse vídeo, vamos entender como a cidade de Hong Kong ficou tão rica e desenvolvida, além de mencionar os futuros desafios para a cidade, com a crescente intervenção chinesa, contrastes sociais e seus problemas econômicos dos últimos anos. Para entender a história de Hong Kong, é importante citar como a cidade foi moldada ao longo do tempo, pois foi conquistada pelo Império Britânico após o fim da Primeira Guerra do Ópio em 1842. Com isso, graças à sua localização geográfica privilegiada, no meio de uma das mais importantes rotas comerciais do mundo, que liga a Ásia à Europa, Hong Kong se tornou um grande centro comercial para os ingleses. Após a Segunda Guerra Mundial, a cidade iniciou sua industrialização, que viria a ser impulsionada pelo grande fluxo de imigrantes chineses após a Revolução Comunista Chinesa de 1949. Porém, a pessoa que viria a mudar a história da cidade é o Sir John James Cowperthwaite, que foi o secretário financeiro de Hong Kong na década de 60 e o principal responsável pelo princípio de não intervencionismo positivo, ou seja, impostos baixos, poucas leis trabalhistas, investimentos em serviços básicos como saúde, transporte público e educação, além do foco no livre comércio. Essas políticas despertaram o interesse do famoso economista Milton Friedman, que chamou a situação de Experimento Hong Kong, pois apesar de na época a cidade ser uma colônia britânica, em um período que o Reino Unido estava tomando medidas de bem-estar social e intervencionismo econômico, Hong Kong, por outro lado, estava apostando no livre mercado, responsabilidade fiscal e poucos impostos, tornando-se rapidamente o principal centro comercial e financeiro da região. Nesse contexto, Friedman tinha bons argumentos, pois na década de 60, a renda per capita média em Hong Kong era apenas 28% da renda média do Reino Unido, mas em 1996, essa já equivalia a 137% do seu colono. Com isso, após anos de negociações, o Reino Unido cedeu Hong Kong para a China em 1997, através da Lei Básica de Hong Kong, onde a cidade se tornaria uma região administrativa especial da China e teria seu próprio sistema político e econômico, além de um sistema judiciário independente por pelo menos 50 anos, surgindo assim a famosa expressão "um país, dois sistemas". No entanto, a posição de presidente executivo deve ser disputada por candidatos pré-aprovados pelo Partido Comunista Chinês e eleitos por um comitê eleitoral de apenas 1.500 membros. Atualmente, é impossível falar de Hong Kong e não citar o seu fortíssimo setor financeiro, que hoje é o terceiro maior centro financeiro do mundo e representa 19% do PIB da cidade, atrás apenas de Nova York e Londres. Nesse contexto, Nova York é famosa por Wall Street e suas bolsas de valores como Nasdaq e New York Stock Exchange, enquanto Londres é conhecida como um grande centro de negócios e serviços financeiros. Contudo, o sistema financeiro de Hong Kong tem como as principais características as regulamentações eficazes e transparentes aos padrões internacionais, extensas redes com o resto do mundo, fluxo livre de capital e uma extensa lista de produtos financeiros. Além disso, também possui uma integração financeira com a China continental,
principalmente porque o sistema financeiro da China ainda é relativamente fechado e pouco transparente para o resto do mundo, fazendo com que Hong Kong seja fundamental para possibilitar o acesso ao capital financeiro internacional dessas grandes empresas chinesas. A cidade também é extremamente atrativa pela sua reputação de paraíso fiscal, pois os impostos de renda e sobre as empresas estão entre os mais baixos do mundo, além de não existir imposto sobre bens e serviços. Com isso, empresas estrangeiras se beneficiam de inúmeras isenções fiscais, como a isenção de impostos sobre todas as receitas de origem estrangeira, além de não existir impostos sobre ganhos de capital, juros ou dividendos. E hoje, Hong Kong ainda continua sendo uma das principais portas de entrada para a China continental, com o porto de Hong Kong sendo o 8º mais movimentado do mundo, transportando mais de 20 milhões de contêineres anualmente. Outro setor importante para Hong Kong é o aéreo, com o Aeroporto Internacional de Hong Kong sendo um dos principais do mundo, recebendo 71 milhões de passageiros anualmente e tendo o maior tráfego de carga aérea do planeta. Além disso, a Cathay Pacific, uma das empresas aéreas da região, é uma das maiores e mais bem-sucedidas companhias aéreas do mundo, com uma receita anual de 14 bilhões de dólares. E esses fatores ajudam a impulsionar o setor turístico da região, seja pelas atrações turísticas ou pela vibrante vida noturna, sendo hoje a cidade mais visitada da Terra, atraindo 27 milhões de turistas anualmente. O mercado imobiliário é outro setor de alta relevância para Hong Kong, pois a região possui o mercado imobiliário mais caro do mundo, pois além de ter 7 milhões e meio de habitantes e uma área menor do que a cidade do Rio de Janeiro, parte desse território é montanhoso e cerca de 40% dessa área é protegida como parques públicos. E essa alta escassez de terra e um território com muitos milionários e alta demanda faz os preços serem extremamente altos. Além disso, o governo é dono de toda a terra de Hong Kong, controlando quase metade da oferta total de imóveis, através do aluguel de moradias públicas e programas sociais de casa própria para famílias de baixa renda, com uma intensa desigualdade social, onde apesar de 1 a cada 7 pessoas serem milionárias, ao mesmo tempo 1 a cada 5 vivem abaixo da linha da pobreza. Com isso, muitas pessoas não conseguem comprar um imóvel, mas como esse mercado representa cerca de 16% da receita pública anual do governo, o governo chinês não tem estímulo para mudar essa situação e liberalizar o setor, já que se os valores das propriedades caírem, o governo não irá gerar tanta receita e os investidores não estarão dispostos a pagar os altos valores para construir novos prédios. Tanto que hoje, Hong Kong é a cidade com mais arranha-céus do mundo, possuindo mais de 514. No entanto, toda essa prosperidade econômica tem sido prejudicada nos últimos anos, principalmente pela polêmica Lei de Segurança Nacional de Hong Kong de junho de 2020, onde diversos protestos pró-democracia de Hong Kong levaram o governo chinês a impor uma lei de segurança contra o terrorismo, trazendo mudanças no sistema jurídico da cidade, como dar o poder de interpretação da lei ao governo chinês e a seleção de juízes para casos de segurança nacional ao presidente executivo de Hong Kong. Desde então, ocorreram prisões de diversos manifestantes, além do fechamento do maior jornal pró-democracia, o Apple Daily. Essa lei e os diversos protestos danificaram a reputação de Hong Kong como um lugar seguro para negócios, levando mais de 90 mil pessoas a saírem da cidade no ano de 2020, além de diversas críticas de países ocidentais, como os Estados Unidos, onde a administração de Joe Biden alertou sobre o risco de fazer negócios na cidade. Outro fator importante é a crescente concorrência, pois quando se tornou parte da China em 1997, Hong Kong correspondia a cerca de 18% do PIB chinês. Entretanto, com o grande crescimento chinês e a consolidação de grandes cidades como Xangai e Shenzhen, naturalmente Hong Kong foi ficando para trás, pois apesar de ser teoricamente parte da China, possui moeda própria e fiscalização nos padrões internacionais. Com isso,
Muitas empresas chinesas preferem essas cidades, pois não precisam passar por essas dificuldades adicionais. Tal fator faz as bolsas de valores de Xangai e Shenzhen já estarem à frente de Hong Kong em capitalização de mercado das empresas listadas. Outro ponto é que a relevância portuária também está sofrendo pelo mesmo motivo, pois atualmente há 5 portos chineses maiores que Hong Kong. E hoje, a cidade é responsável por apenas 3% do PIB chinês, que evidencia sua queda de relevância desde o início do século XXI. Portanto, é inegável o desenvolvimento e a prosperidade de Hong Kong. Porém, a sua relação conturbada com a China e as recentes questões como instabilidade, desigualdade social e o aumento na concorrência podem ameaçar o futuro próspero da cidade, que sempre se beneficiou da sua infraestrutura financeira bem desenvolvida e a localização privilegiada. Sendo assim, o futuro de Hong Kong é incerto e provavelmente vai continuar sendo motivo de muito debate e instabilidade nos próximos anos. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Se possível, comente abaixo o próximo tema que você deseja ver aqui no canal. Além disso, curta o vídeo, se inscreva e compartilhe o conteúdo com seus amigos. Agradeço novamente pela sua audiência e até o próximo vídeo.